Bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia, garotas. Tudo certo por aí? Acordadas? Meio acordadas, acordando? Bora rezar então, gurias. Ai, hoje eu tô meio descabelada. Vamos rezar. Entregar o nosso dia pro Senhor. E começar aí a nossa campanha de oração. Mais um dia da nossa campanha de oração pelos nossos maridos, pelos nossos casamentos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas para te louvar, para rezar, para lutar, para servir, para amar. Obrigada, Senhor. Obrigada porque tu nos escolheu, tu nos chamou, Senhor, para sermos sentinelas. Obrigada por toda a graça, Senhor, por todo o socorro que tu nos tem dado a cada dia pela nossa fé que tem sido fortalecida por ti, Senhor, pela graça do teu Espírito. Muito obrigada, Senhor. Nós somos gratas por toda a bênção, por todo o favor, todo o socorro que vem de ti. Clamamos nessa manhã, Senhor, que o teu preciosíssimo sangue venha nos lavar inteiramente, venha nos cobrir, Senhor. Nós pedimos todo o socorro, a proteção, a cura, a salvação, a libertação que há no teu preciosíssimo sangue. Lava-nos, Senhor, com teu sangue precioso. Senhor Jesus, em vosso nome, com o poder do vosso preciosíssimo sangue, selamos cada pessoa, fato, acontecimento, por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar o nosso casamento, a nossa família, as nossas finanças, o nosso casamento, a vida do nosso marido, todas as áreas da vida do nosso marido que o inimigo queira prejudicar. Com o poder do teu sangue, Jesus, pela autoridade do teu nome, selamos toda potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra e no mundo no qual hoje nos movemos. Com o poder do teu sangue, Jesus, pelo poder e autoridade do teu nome, rompemos toda interferência e ação do maligno na nossa vida, na vida do nosso marido, dos nossos filhos, dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos todos, no nosso casamento, na nossa mente, na mente do nosso marido, dos nossos filhos, toda ação, interferência do maligno dentro da nossa casa, nos nossos ambientes de trabalho. Nós vos pedimos, Senhor, que envieis ao nosso lar e local de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do teu sangue, Jesus, pela autoridade do teu nome, lacramos nossa casa e todos os que nela habitam. Você vai falar agora o nome de cada um dos seus familiares. As pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e bens que generosamente nos concede para o nosso sustento. Com o poder do teu sangue, Jesus, pela autoridade do teu nome, lacramos terra, portas, janelas, objetos, paredes, pisos, toda a nossa casa, Senhor, o ar que nós respiramos, cada um dos cômodos da nossa casa. E na fé colocamos um círculo do teu sangue ao redor da nossa casa, da nossa família. Com o poder do teu sangue, Jesus, pela autoridade do teu nome, lacramos todos os lugares onde nós vamos estar nesse dia, as pessoas e empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o poder do teu sangue, Jesus, pela autoridade do teu nome, lacramos agora o nosso trabalho material e espiritual, os negócios da nossa família, os veículos, estradas, áreas, ruas e qualquer meio de transporte que havemos de utilizar. Com teu preciosíssimo sangue, Senhor, clamamos pela autoridade do teu nome, lacra atos, mentes e corações da nossa pátria, a fim de que a tua paz e o teu coração nela reine. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal. Amém. Nós pedimos, Senhor Jesus, que o teu sangue preciosíssimo lave os nossos maridos do alto da cabeça à planta dos pés. Lave o coração deles, Senhor.
os homens doentes, enfermos. Nós clamamos, Senhor, que Tu venhas com Teu preciosíssimo sangue curar agora, trazer a graça da cura física, Senhor, da restauração da saúde, Senhor. Vai lavando estes homens, Senhor, lava o coração deles, todas as suas dores, Senhor. Vai quebrando, Senhor, pelo poder do Teu sangue, todo o poder que as dores ainda exercem sobre eles, Senhor, que os levou, os arrastou para vícios, para mentiras, Senhor. Vai quebrando agora com Teu sangue precioso, Senhor. Vai rompendo com Teu sangue precioso, Senhor, toda a prisão espiritual, todo o domínio do mal, do pecado, Senhor. Nós clamamos que a Tua misericórdia encontre com os nossos maridos hoje, Senhor. Nós trazemos até o Teu coração aberto, Senhor. Nós trazemos até o Teu coração rasgado de misericórdia os nossos maridos, Senhor. Nós promovemos nesse momento de oração esse encontro, Senhor, do nosso marido com a Tua misericórdia, Senhor. E Te pedimos, acolhe os nossos maridos no Teu coração misericordioso, Senhor. Acolhe as dores, acolhe as dificuldades, Senhor. Acolhe as travas, as doenças físicas, psíquicas, espirituais, Senhor. Acolhe, Senhor, até aquelas loucuras, Senhor, aquilo que a gente não dá conta, os pecados mais feios, Senhor. Tudo isso nós colocamos agora dentro do Teu coração misericordioso, Senhor. E nós clamamos, lava, Senhor, cura, restaura, liberta, salva os nossos maridos, Senhor. Vem auxílio destes homens, nós entregamos os nossos casamentos a Ti agora, Senhor. Colocamos os nossos matrimônios escondidos dentro do Teu coração misericordioso, Senhor. Nós escondemos agora, Senhor, o nosso relacionamento dentro do Teu coração misericordioso, Senhor, e nós clamamos, salva-nos, Senhor, salva o nosso casamento, cura nosso casamento, restaura os nossos casamentos, Senhor. Nós colocamos escondido, Senhor, dentro do Teu coração, Senhor, toda a nossa história desde quando a gente se conheceu até hoje, Senhor. Todos os momentos feios, os momentos de pecado, os momentos de rompimento, de brigas, as dores, as mágoas, os ressentimentos, tudo isso nós colocamos dentro do Teu coração misericordioso agora, Senhor. Coloco toda a vida do meu marido, Senhor, tudo aquilo que está travado na vida dele, Senhor, tudo aquilo que ele não avança, que ele não consegue, Senhor. Toda a paralisia na vida do meu marido, Senhor, toda doença espiritual, todo vício, todo pecado, Senhor, tudo que o meu marido é, como ele está, o nosso casamento, como o nosso casamento está. Eu me entrego, Senhor, eu entro agora no Teu coração, Senhor, eu escondo a mim, meu marido, nosso casamento, a nossa família, Senhor, dentro do Teu coração misericordioso. Que a Tua misericórdia nos salve, Senhor, nos restaure, nos alcance, Senhor. Nós queremos ficar hoje, Senhor, dentro do Teu coração, dentro do Teu peito, Senhor. Dentro do Teu coração é onde nós vamos ficar escondidos, Senhor. Um dia eu e minha casa, Senhor, nos esconderemos neste momento, neste tempo de dificuldade. É dentro do Teu coração, Senhor. Obrigada, Jesus, porque Tu nos acolhe dentro do Teu coração. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Bendito e louvado seja o Teu nome, Senhor, para sempre. Nós clamamos ainda, Senhor, nessa manhã, move-nos por meio do Teu Espírito Santo, nos conduz, Senhor. Nos conduz, Senhor, que o Teu Espírito Santo tome agora a condução do nosso dia, da nossa vida, Senhor, da nossa mente, do nosso entendimento. Nós queremos, Senhor, estar aqui escondidas no Teu coração, Senhor. Com Teu Espírito Santo nos guiando, Senhor, nos conduzindo. Nós abrimos mão de todo o controle, Senhor, e damos o controle nas mãos do Teu Espírito. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José. Amém. Amém, minhas lindas. Que lugar mais lindo, né, pra gente estar nesse tempo de dificuldade, dentro do coração do Senhor, né? Escondidas dentro do coração do Senhor, com o nosso marido, com a nossa casa, tudo aquilo que é nosso, né? Quando a gente faz essas orações assim, eu vou indicar pra vocês de novo, né? Porque deu uma travadinha aqui pra mim. Porque o que acontece, gurias, tudo isso que a gente vai conversando aqui, tudo que a gente vai rezando, é para também a gente ir aprendendo, né? Então anota no teu caderno de oração. Eu e meu esposo, nosso casamento, a nossa família, nós estamos escondidos dentro do coração misericordioso do Senhor.
Nós estamos dentro do coração de Jesus. É aí onde nós vamos ficar. E depois, em outros momentos, você pode até escrever ali assim: eu posso rezar assim, vou rezar assim, né? Como que eu vou rezar? Eu vou rezar escondendo o meu marido, escondendo a minha família, guardando a minha família, o meu casamento dentro do coração misericordioso do Senhor. Quando a Jéssica rezou, eu senti tal coisa, eu lembrei de tal situação, tal palavra me tocou. Anota no teu caderno de oração para depois você vir a repetir essa oração, tá certo? Ontem a gente fez uma oração que eu falei pra vocês ali, né, pra gente imaginar que a gente tá lá no Calvário, né, que tá a cruz do Senhor, que o Senhor está chagado, né? E na hora que o soldado abre o lado do Senhor, que jorra a água e o sangue, a gente visualizar ali o nosso marido, né? Depois a gente se visualizar ali e permitir, né, que o sangue, a água, a misericórdia do Senhor nos lavem e nos curem. Naquele momento a gente faz um encontro das nossas dores, das nossas chagas, das dores da nossa história e do nosso coração com as dores do Senhor na cruz. A palavra de Deus nos diz, né, que pelas suas chagas nós fomos curados. Então, quando a gente leva, e a gente pode promover esse encontro muitas vezes, todos os dias, quantas vezes a gente sentir que é necessário, o encontro das nossas dores com as dores do Senhor para sermos curadas, o encontro das dores do nosso marido com as dores do Senhor, né, com as chagas do Senhor, para que eles sejam curados. Às vezes a gente pode rezar dessa forma o terço da misericórdia, a gente pode rezar os mistérios dolorosos do Santo Terço, do Santo Rosário, né, pedindo essa cura também, se você sabe o nome das dores, né. Teve um dia aqui que a gente falou sobre o nome das dores dos nossos maridos. Então, a dor de rejeição, de abandono paterno, de abandono materno, a dor das palavras duras que ele ouviu, das surras que ele levou, né? Das vezes que ele sofreu bullying, que ele foi humilhado. Quais são o nome das dores do teu marido? Se você conhece os nomes dessas dores, você pode promover esse encontro. Senhor, você pode rezar até a via sacra dessa maneira. E gurias, tudo que eu tô falando que a gente pode rezar pelo nosso marido, a gente pode rezar pela gente também, né? Pelos nossos filhos, por qualquer outra pessoa. Mas como é que a gente vai fazer? Aí a gente vai rezar lá pela rejeição. Senhor, eu entrego agora todas as dores de rejeição na história do meu marido. E levo, Senhor, até o momento que tu também foi rejeitado, Senhor. Toda dor de abandono quando tu foste abandonado, Senhor. Que a tua dor de abandono, que a tua dor da rejeição, aquelas chagas do teu coração, Senhor, cure todas as dores de rejeição, de abandono do meu marido. Quando tu foste humilhado, Senhor, que as tuas dores de humilhação, cure as dores de humilhação que o meu marido sofreu. Você tá entendendo? Senhor, tudo que dilacerou com a autoestima do meu marido, tudo que faz com que ele seja um homem paralisado nas suas dores, que ele não consiga confiar em si mesmo, Senhor, toda a raiz dessas dores eu entrego agora lá na tua cruz, Senhor, e peço que as tuas dores cure as dores do meu marido, que as tuas chagas cure as chagas do coração do meu marido, da mesma forma pra gente, gurias. Certo? Beleza, vamos começar então aquilo que a gente vai falar hoje, tá? Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos do 18 ao 22. Hoje a gente vai dar uma caminhada na Bíblia. Eu vou ir falando aqui os versículos, não se preocupem, porque depois eu coloco todas as palavras na descrição do vídeo. Vocês podem voltar lá e olhar qual é a palavra, tá? Então, Mateus 21, do 18 ao 22. Vamos lá. De manhã, voltando à cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou nela folhas e disse-lhe: jamais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. À vista disso, os discípulos ficaram estupefatos e disseram: como ficou seca num instante a figueira? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos declaro que, se tiverdes fé e não hesitardes, não só fareis o que foi feito a essa figueira, mas ainda se disserdes a essa montanha: levanta-te daí e atira-te ao mar, isso se fará. Tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Vou repetir esse último versículo. Mateus 21, 22. Tudo o que pedirdes com fé na oração, o alcançareis. Olha só.
Nós aqui, né, rezando todas as manhãs, quantas fazendo aí campanha de oração paralela, né, fazendo a quaresma com o Frei Gilson às 4 da madrugada, outras que não estão fazendo, mas que estão investindo em rezar mais um rosário durante o dia, em rezar o terço da misericórdia, estão indo para o quarto de oração, né? A gente tem colocado uma carga de oração nesse tempo. E a palavra de Deus fala para nós que tudo que nós pedirmos com fé na oração, nós alcançaremos. Deus fala aqui pra gente de uma disposição e de um lugar, né? A disposição aqui é a fé. A fé. Durante todos os evangelhos, se a gente lê em vários momentos nos evangelhos, a gente vai ver Jesus colocando a fé como um ponto crucial para a realização de graças e milagres. Inclusive quando eles não se realizavam. Os evangelhos falam pra gente assim, ali Jesus não pôde fazer muitos milagres porque tinha falta de fé, que as pessoas não acreditavam que ele era capaz de fazer. Então a fé, ela é uma disposição para que a gente alcance a graça, para que a gente alcance milagres. Mas Jesus também nos dá aqui um lugar, ó, tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Fé e oração. O que é a fé? A fé, segundo Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, fé é a certeza, uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Para o mundo, a fé é uma insensatez. Por quê? Porque a gente crê no que a gente não consegue ver. Isso é fé. A gente tem uma certeza absoluta a respeito de algo que a gente não vê. Isso é fé. Jesus está dizendo que tudo que nós pedirmos, tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Então o Senhor está nos dizendo que a gente precisa crer, mesmo sem ver. Isso é muito importante pra gente. Porque, e eu vou falar bastante sobre isso hoje, às vezes a gente precisa persistir na oração por muito tempo, sem ver nada. Isso é fé. A gente tem falado de fé aqui, né, desde segunda-feira, quando o Senhor disse, olha, vocês não vão andar na visão, vocês vão andar na fé. Sorrir, ter esperança no coração, entregar as coisas com bom humor, as coisas que eu digo, né? O serviço do nosso dia a dia, amar aos nossos, servir com o coração cheio de esperança. Isso é coisa para quem tem fé. As pessoas andam desesperadas, por quê? Porque não creem, porque não têm fé. Nós cremos que o nosso Deus é por nós. E que nós vamos passar pela cova, nós vamos passar pela fornalha, nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas o nosso Deus nos livrará, Ele está conosco, nós não estamos sozinhos. Isso é fé. Nós não estamos sozinhas. Isso é fé. Isso é fé. Então tudo que nós pedirmos com fé, crendo mesmo sem ver, e persistir crendo. Nós temos um probleminha hoje em dia do imediatismo, né? Então a gente quer pedir com fé, no primeiro dia, no segundo dia, numa campanha às vezes, numa quaresma, num jejum de Daniel, mas quando termina aquele período, muitas pessoas desistem. É só a gente perceber o número de pessoas que começou essa campanha para o número de pessoas que está aqui hoje. Não há uma persistência nessa fé. Se eu olhar o número de visualizações lá da primeira live para a live de ontem ou para de hoje, né? Tem um bom número de pessoas que assistem, com certeza. Tem um bom número de pessoas que rezam, com certeza. Mas muitas pararam já. Porque vão desistindo. Vão desistindo ao longo do caminho. Essa fé, ela não se sustenta. Não é uma certeza mesmo. É uma tentativa. Gurias, nós não estamos rezando aqui. Deus não nos chamou para fazer tentativas na oração. Não é para fazer uma tentativa. Ah, eu vou tentar rezar assim pelo meu marido. Eu vou tentar fazer isso aqui, essa oração, esse jejum, pra ver se resolve. Aqui a questão não é tentativa, aqui é certeza a respeito do que não se vê. A graça de Deus está sendo derramada. E eu verei a graça de Deus na vida do meu marido, no meu casamento. Fé não é uma tentativa. É certeza a respeito do que não se vê. Se o meu coração está fraco na fé, desde segunda-feira Deus está falando pra gente, fé, 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 esperança, esperança, chega de desânimo. É uma travadinha, né? O momento é de sustentar a fé. Sustentar a fé. Não somos absolutamente de perder o ânimo para nossa ruína. Somos de sustentar, de manter a fé para a nossa salvação. Resistir ao demônio como? Fortes na fé. Então a gente precisa ter fé na oração.
E a fé é na oração, é no quarto de oração, é na oração do meu rosário, é nos sacramentos, é no jejum. Preciso rezar. E aí a gente vai lá para Colossenses 4:12, tá? Você não precisa ir, mas você tem que anotar, senão depois você não sabe o que eu tô falando. E a gente tá aqui formando intercessoras e sentinelas, tá? Então você tem que anotar, tá? Com o caderninho de oração aí para depois você poder voltar lá, né? Olha só, lá em Colossenses 4, no versículo 12, a gente começa já no versículo 7 as saudações finais da carta aqui de São Paulo aos Colossenses, tá? Ele está se despedindo. Tá falando algumas coisas aqui no final, né? Algumas saudações aqui no final dessa carta. E no versículo 12, fala assim: Saúda-vos Epáfras, vosso concidadão, servo de Jesus Cristo. Atenção agora. Ele não cessa de lutar por vós em suas orações, para que, numa perfeita e plena convicção, permaneçais plenamente submissos à vontade divina. Olha que coisa fantástica, olha que lição e quanta coisa nessa saudação aqui. Nisso que Paulo fala sobre Epáfras. Paulo está falando que Epáfras não cessa de lutar por vós em suas orações, para que numa perfeita e plena convicção permaneçais plenamente submissos à vontade divina. Ele não cessa de lutar por vós em suas orações. A oração é um lugar de luta. A oração é guerra. Ele não cessa de lutar por vós em suas orações. Paulo está falando aqui que Epáfras, todo dia, ou quem sabe ao longo do seu dia, não para de, na oração, rezar e sustentar um combate pelos seus irmãos colossenses, para que eles façam a vontade de Deus, para que eles estejam convictos, para que eles façam só a vontade de Deus. Ele fica pedindo isso, ele não cessa de lutar. Gente, se a gente está falando de luta, a gente está falando contra um inimigo, contra alguém que está resistindo. E nós sabemos, porque lá em Efésios 6:12 fala, não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. A palavra de Deus não deixa dúvida pra gente de que a oração é um lugar da gente lutar na intercessão e lutar contra quem? Contra espíritos malignos, contra Satanás e seus demônios, que estão aonde? Nos ares, fazendo guerra, tentando a gente, lembra do leão ao nosso redor rugindo, querendo fazer que a gente desista, que a gente ceda ao pecado. E cedendo ao pecado, a condenação eterna. Aqui pra gente, e hoje nessa manhã o Senhor tá dizendo, olha, tudo que vocês pedirem com fé, com certeza. Não é tentativa, é certeza a respeito do que não se vê. Na oração, nesse lugar de intercessão. Gurias, a oração é nosso lugar de restauração pessoal. Até anotei aqui para não esquecer de falar as coisas. Restauração pessoal, de encontro com o Senhor. É onde a gente conhece Ele. Lembra que eu falei segunda-feira que a gente só confia em quem a gente conhece? Que a gente só conhece o caráter de Deus se a gente conhecer? Na oração a gente conhece o Senhor. Quando a gente vai na Santa Missa e a gente escuta as leituras, a gente escuta o Salmo, a gente escuta o Evangelho, a gente vai conhecendo o caráter de Deus em cada uma daquelas leituras. Quando a gente encontra com o Senhor na Eucaristia, a gente conhece Ele, a gente é curada. A missa é oração, é a oração mais perfeita que existe. Não tem como a gente ir para a guerra sem ir na missa. Que tristeza é o tempo que a gente vive, que tristeza é o tempo que a gente vive. Que a gente não tem a missa para ir. Não deixa de assistir a missa em casa. Mas eu sei que tem um monte de igreja que não tá tendo missa. Ou que o número de lugares são limitados. E a gente não tem mais aquele acesso como a gente sempre teve. Que tristeza isso. Porque a missa é a oração perfeita. E tem gente que diz, eu tenho preguiça de missa. Eu não gosto de missa, eu acho missa chata. Você acha missa chata porque você não entende o que está acontecendo ali. Ali na Santa Missa, naquele altar, a gente está vivendo de novo o Calvário. O Senhor está se derramando. Gente, o que é um milagre de Jesus estar na Eucaristia? Como é que isso é chato? Não é. É a gente que não é mais acostumado. É a gente que não conhece o mistério.
É a gente que não tem mais olhos espirituais. É a gente que está tão acostumado com o mundo que acha. E eu vou dizer uma coisa. Ah, mas é que o meu padre na minha paróquia não sei o que lá. Gente, não é padre. É Jesus. É Jesus no altar. Ah, mas é que as leituras quem lê é ruim. Ai, a música é horrível. Gente, isso tudo é acessório. O sacerdote no altar trazendo Jesus. Tudo que é feito ali, não importa se a pessoa que está lendo não lê bem. Se a música não é boa. O que importa é que a Santa Missa está acontecendo, o sacrifício do Senhor no altar. E isso pra gente é força. Isso pra gente é tudo, é tudo. Quem não comer da minha carne e do meu sangue não vai entrar. Não vai entrar na vida eterna. Eu quero comer da carne, eu quero beber do sangue do Senhor. Nós precisamos de missa, nós precisamos de sacramento, nós precisamos confessar. A confissão, ela nos cura. O sacramento da reconciliação é um sacramento de cura. Tem gente que entra doente e sai são, até do corpo. Quando a gente vai lá e diante do sacerdote, que pra gente é Jesus ali, a gente se humilha. Lembra que ontem a palavra de São Pedro falava: humilhai-vos debaixo da mão do Senhor, no devido tempo Ele vos exaltará? A gente se humilha ali, a gente reconhece a porcaria que a gente é. A confissão nos faz fortes. A confissão nos faz mulheres curadas. A confissão e a Eucaristia nos faz mulheres capazes de sustentar o combate e de dar conta. Aí a gente vai além disso. A gente vai para o quarto de oração. A gente vai para a oração do nosso terço, do rosário. E para tantas outras orações. A oração é um lugar de encontro com Deus, de cura interior para nós, onde a gente conhece o Senhor, onde o Senhor nos orienta. Quantas vezes no quarto de oração? Quantas vezes no quarto de oração? Deus falou comigo lá em Provérbios, no poema da mulher virtuosa. Gente, tem coisas naquela palavra assim que me marcam e que são do meu cotidiano, né? Do meu cotidiano. São coisas que Deus me orientou lá e me formou, me forjou na sua palavra no quarto de oração. Então lá quando fala assim, né, que a mulher virtuosa, ela promove o bem para o seu marido todos os dias de sua vida, nunca o mal. Todos os dias da vida do meu marido, da minha vida. Eu tenho que fazer o que para ele? O bem, nunca o mal. O bem, nunca o mal. Tá tudo bem, isso é fácil. Agora, aqueles dias que a gente não tá legal, ou que o marido fez uma coisa que não é legal, o que a gente quer fazer? Pagar na mesma moeda. E a palavra de Deus já me orientou no quarto de oração que eu tenho que fazer sempre o bem, nunca o mal. Em todos os dias na nossa vida. Isso é orientação. Se eu não tivesse ido pro quarto de oração, eu não ia ter entendido. Agora eu entendo. Por quê? Porque eu fui pra oração, né? E tanta outra coisa, né, gente? A mulher virtuosa, ela vigia o andamento de sua casa e não come o pão da ociosidade. Ela não fica de preguicinha, ela vigia. Como tá andando a minha casa? O que precisa aqui? Quem que daqui? O que esse filho precisa? O que esse outro filho precisa? O que a minha casa tá precisando? O que meu marido tá precisando? Como é que tá o humor dessa casa? O que tá acontecendo? Eu tô sempre vigilante. O que tá faltando? Não só importante, físico, mas além disso, espiritual. Dentro do quarto de oração e na oração, tanto na missa, na confissão, quanto no quarto de oração, nós revemos a nossa vida. O Senhor nos orienta a respeito dos nossos erros e dos nossos pecados. Isso é importante, acontece onde? Na oração. Nós nos fortalecemos na oração. Isso tudo acontece onde? Na oração, é nesse lugar, é na oração. Mas a oração também, ela é guerra. Ela é luta. É por isso que São Paulo fala que Epáfras, ele não cessa de lutar por vós em suas orações. A oração é um lugar de guerra e de luta espiritual. É aqui que a gente vai lutar pelos nossos. É na oração. É na oração, é na guerra. A nossa oração, ela move. Ela se manifesta nas coisas naturais. Ela transforma os destinos, ela nos liberta. Ela muda sentenças. Quantas pessoas, e aqui mesmo, nessa live, há pessoas, eu tenho certeza, que seus familiares tinham sentenças de morte. Que o destino só foi mudado por uma intervenção milagrosa da oração. É ou não é verdade? O destino, às vezes até do marido, de algum familiar, o seu destino, era uma coisa. Quando a oração entrou ali, quando entraram na guerra espiritual com você, Deus mudou
o destino. Deus mudou a sentença. Houve uma mudança quando a oração entrou na situação. É ou não é assim, gurias? A oração, ela muda o nosso destino, ela muda sentenças. Ela transforma pessoas. Nós somos transformadas pela oração. Pessoas pelas quais nós intercedemos são mudadas pelo poder da guerra espiritual no quarto de oração. Nós não podemos parar de rezar, porque é na oração, é nessa luta que a graça de Deus pode se manifestar na face da terra. Deus nos chama como mulheres sentinelas, acordadas, a sermos intercessoras, guardas, vigias da vida do nosso marido, dos nossos filhos, da nossa casa, na oração, com fé, sem hesitação. A oração para nós, ela não é uma alternativa, ela não é uma tentativa. A oração para nós, gurias, é o único destino e o único caminho. Nós, chamadas por Deus, nós não podemos arredar pé do chamado que Deus nos fez. E é por isso que a gente vai para outro lugar na palavra de Deus. Vamos comigo? Hoje a gente vai caminhar. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 17, versículo 8, a gente tem uma historinha. Uma historinha muito bacana. Que fala assim, ó. Êxodo 17, 9 e seguintes. Diz assim: vitória sobre Amaleque. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Olha, amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu a Moisés e foi combater Amaleque. Enquanto Moisés, Arão e Hur subiam ao alto da colina. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que a abaixava, Amaleque triunfava. Mas como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e seu povo a fio de espada. Olha, gente, ao fio da espada. Olha só, a gente conhece essa palavra. Quem tem um pouco mais aí de experiência, digamos assim, né? Em grupo de oração, em encontro, né? Vai lembrar daqueles momentos de oração que alguém pregou isso num retiro ou num grupo de oração, né? E a gente fez aquela dinâmica de oração, que a gente ficava em trios, e uma pessoa ali era Moisés, né? E aí ela levantava os seus braços bem alto e ela ia interceder, ela ia pedir a Deus as graças sobre a sua vida, sobre a sua família, enquanto a sua dupla sustentava os braços dela, ela ficava sentadinha numa cadeirinha ali e levantava os braços, e assim fazia, né? Todo mundo passava por esse momento de ser Moisés. Por que a gente fazia esse momento, essa dinâmica de oração, né? Porque a gente se remete a este momento em que Deus fala para Moisés: há uma batalha, há um combate a ser lutado. Deus fala para ele, Moisés diz: escolhe homens e vai lá lutar, Josué. Eu vou subir a montanha com a vara de Deus na mão. E enquanto Moisés mantinha seus braços levantados, lá no campo de batalha, Israel vencia. Quando ele baixava os seus braços da oração, Amaleque vencia. E assim foi a luta o dia todo. Gente, olha que lição pra gente. Quando a gente reza, a gente é como Moisés. A gente sobe a colina da oração, o quarto de oração. A gente sobe o rosário da oração. A gente vai para esse lugar, que é o nosso lugar de intercessão. E ali a gente também tá lutando. Ali é o nosso lugar de luta, na intercessão. Quem vai encarar os demônios, quem vai encarar as situações, não somos nós. Nós intercedemos, nós mantemos a autoridade da oração levantada. Nós mantemos a intercessão. Quem vai contra o inimigo lutar, quem fica cara a cara com o inimigo é Jesus. São os anjos.
A nossa oração sustenta esse combate, porque Deus escolheu fazer assim sobre a terra. Deus escolheu nos dar autoridade na oração. Tudo o que pedirdes com fé na oração, vós alcançareis. Deus podia fazer por ele mesmo, é óbvio, ele tem todo o poder, mas aqui na terra passa pela nossa liberdade, pelo nosso livre-arbítrio. E então passa pela nossa oração e pela autoridade que Deus deu nas nossas palavras. E a autoridade no nome de Jesus, a autoridade na oração. Então o nosso lugar é sustentando o combate. Quem vai ficar cara a cara com o diabo não é a gente, mas a nossa oração, a nossa persistência, os nossos braços erguidos fazem com que a graça avance. A gente não pode ficar desesperada quando vê que a coisa e baixar o braço. Não pode. Nós vamos resistir fortes na fé. Só que assim, uma coisa que me chama a atenção é que, em primeiro lugar, ele precisa de ajuda. Ele não sobe sozinho. Ele não sobe sozinho. E assim, em várias lutas da nossa vida, a gente vai passar por momentos que é só a gente em Deus. Né? No nosso quarto de oração, há batalhas que a gente luta, tem batalhas que a gente precisa, né, lutar, que é a gente Deus. Mas há muitas lutas que a gente precisa de parceiras de oração, né? O que a gente está fazendo aqui é ser parceira de oração. Aqui a gente está sendo Arão e Ur umas para as outras. Aqui a gente está sendo Moisés rezando, mas a gente também sustenta. É ou não é melhor? É ou não é muito bom saber que nesse momento tem esse número de mulheres aqui, 80 mulheres que estão rezando junto? Não sustenta os nossos braços? A gente não se sente de alguma forma sustentada? É ou não é verdade? Quantas vezes, né, e como nesses últimos tempos o Frei Gilson às 4 da manhã rezando com a gente sustenta os nossos braços. Quantas vezes uma pregação, uma palavra de alguém, em especial, gurias, quando Deus nos dá a graça de ter uma parceira de oração, aquela amiga na fé, aquela mulher de discernimento, aquela mulher que teme a Deus, que a gente pode partilhar e que vai para a oração e vai para a guerra junto com a gente, que tem a capacidade de se reunir para rezar um rosário pelo nosso marido. Quantas vezes eu vou dizer para vocês, a graça de ter uma parceira de oração é uma coisa que a gente tem que pedir para Deus. Senhor, me dá uma parceira de oração. É aquela amiga que não é invejosa, aquela amiga que não conta os teus segredos, é aquela amiga que não quer saber dos teus segredos só por curiosidade. É aquela amiga que não quer se meter na tua vida e te dar um conselho conforme a cabeça dela. Ela quer agradar o coração de Deus. E ela quer entrar contigo no quarto de oração porque ela te ama. Ter uma parceira de oração assim, e às vezes a gente tem a graça de ter mais de uma. Gente, isso é um presente assim, realmente, né? Quem encontrou um amigo encontrou um tesouro, diz a palavra. Porque é difícil encontrar esse tipo de pessoa. Mas a gente pode pedir para Deus nos dar uma parceira, e daí a gente se reúne para rezar. Eu sei que tem mulheres aqui que têm parceiras de oração, né? E a gente faz assim, vamos fazer. Eu já fiz muito disso. E eu aprendi muito a lutar com as minhas parceiras de oração. Quando a gente reunia para rezar, e eu aprendi a rezar com quem sabia rezar mais que eu. A palavra de Deus diz que o sábio, né, ele fica perto de quem sabe mais do que ele. Gente, eu grudei nas minhas tias, na minha mãe. Eu era parceira de sustentar o combate com elas, mas eu também estava aprendendo a rezar ali. E aí uma reza pela outra, né? Olha, hoje nós vamos rezar o rosário pelo teu marido. Vamos rezar o rosário pelo teu marido. O que tá acontecendo? Vamos reunir hoje de tarde, a gente reza o rosário e depois toma um café. Porque também, né, a gente merece um cafezinho depois. Daí a gente reza o rosário. Reza o rosário as duas juntas só pelo marido daquela. No outro dia a outra tá com o perrengue. Vamos rezar agora pelo teu marido. Hoje vamos rezar o rosário pelo teu marido. E uma sustenta a outra. Reza pelo filho, reza pelo trabalho do marido, reza por outra coisa. E a gente partilha. E, gente, isso sustenta os nossos braços erguidos. Isso sustenta os nossos braços erguidos. Isso nos... Quando você pensa que você tá assim, ó, não tô dando conta, pede socorro. Pede socorro. Porque, gente, sabe o que é o doido dessa palavra? É que Deus exige de Moisés... Aqui a Thalita botou, né? Junta as crianças pra brincar e a oração flui. Exatamente. Aliás, né? Uma coisa que mãe aprende a fazer é rezar, interceder, entrar na guerra espiritual com o filho gritando, brincando, correndo ao redor, né? Os filhos dela e das parceiras.
E é assim que é. E é assim que a coisa acontece. Travou, né? Deu uma travadinha. Mas olha só. Sabe o que mais me chama atenção? É que Deus exige uma posição de Moisés que é humanamente, gente, muito difícil. E impossível quase. O que é você ficar horas com os braços erguidos? Que posição é essa? Não tinha outro jeito? Não tinha outra posição para Deus pedir ali para Moisés ficar para nos ensinar? Não, é essa posição que Deus quer que a gente compreenda. Que os nossos braços têm que ficar erguidos para o céu. Que a nossa oração, primeiro que o nosso socorro está em cima, está no céu. E que é muito difícil permanecer na oração. Gente, a verdade é essa. A intercessão, a oração de intercessão em favor dos nossos, a guerra espiritual é um lugar difícil de ficar. É uma posição complicada. É uma posição que cansa. É uma posição que cansa o nosso físico. Às vezes a gente acha que a gente não vai dar conta fisicamente, emocionalmente, que a gente pensa assim, ó, isso aqui é loucura. Cara, pensa o que é. Não é loucura. Não é loucura. Não é loucura que quando ele baixasse os braços, Israel era vencido, começava a ser derrotado e Amaleque triunfava. É loucura. É loucura que só quando ele levantasse os braços e rezasse nessa posição de intercessão, as coisas avançavam na batalha. E ele teve que permanecer numa posição muito difícil por horas. E qual é a condição aqui, gente? Até que o inimigo foi derrotado. Olha aqui um ensinamento pra gente. A gente fica na posição de intercessão até quando? Até que aquele inimigo seja derrotado. Até que aquele inimigo seja derrotado. Até que aquele inimigo seja derrotado. Não é até eu cansar, porque a gente cansa na arrancada. A gente cansa na arrancada. A gente cansa muito rápido. A gente tem medo. A gente tem preguiça. A gente acha difícil. E outra coisa, assim, não tenho parceira de oração, Jéssica. Nós estamos aqui juntas. Uma tá sendo parceira de oração da outra. Não fica se achando coitadinha. Quando for a hora, Deus te dá. Porque também tem luta, né? Tem momentos da luta que Deus quer que a gente aprenda. E aí ele deixa a gente sozinho um pouquinho mesmo. Mas aqui a gente tá de parceira. Aqui a gente é Arão, aqui a gente é Ura, aqui a gente é Moisés uma da outra. Tá todo mundo sendo todo mundo aqui nessa campanha. A condição para baixar o braço numa batalha é que Amaleque tenha sido derrotado ali. Tem um vício na vida do teu marido. Quem é o Amaleque na vida do teu marido? Quem é o inimigo? É adultério? É maldição? É trava na vida afetiva dele? Frieza? É trava lá na vida dele, tá paralisado na vida profissional? Nas finanças? Você sente que tem uma coisa ali que é diferente? Ele não consegue romper daquilo? É esse o inimigo. Quem identifica o inimigo? O inimigo não é o marido. Identificou quem é o inimigo? Faz a lista do inimigo. Faz a lista. São aquelas dores lá que precisam ser vencidas. São situações de malefício, de doutrinas não cristãs, são maldições, são tentações violentas. Faz lá toda a listinha. E a gente vai fazer o quê? A gente vai para a oração. Eu vou à missa. Eu vou rezar o rosário. Eu vou rezar o que Deus me inspirar. Eu vou pro quarto de oração. Eu vou... Gurias, o nosso quarto de oração precisa ser um lugar onde a gente é curado, onde a gente é fortalecida para dar conta da guerra. A gente reza por nós, a gente se fortalece e depois a gente vai lutar. A gente precisa lutar. A nossa posição de intercessor, ela não pode mais ser negligenciada. E a gente luta até quando? Até que aquela situação mude. Até que Amaleque tenha sido derrotado. E Deus vai nos dar a graça, Deus vai nos sustentar. E olha só, última palavra de hoje, tá? Eu tava terminando já de rezar e pedi pro Senhor ainda uma palavra para encerrar. E olha a palavra que Deus me deu. Gente, Deus é tão fiel, né? O Senhor me deu Neemias 6, né? Se a gente vai lá ler o livro de Neemias, a gente vai ver que Neemias, né? Ele volta para Jerusalém para reconstruir as muralhas de Jerusalém, né? Para reconstruir os muros de Jerusalém. Jerusalém tinha sido abandonada, invadida, os seus muros estavam derrubados, suas portas incendiadas. Neemias volta com o aval do rei, né? E ele
incentivo, com aval do rei e com a graça de Deus, um mandato de Deus de reconstruir as muralhas, tá? E ele todo o tempo ele é combatido para parar com esse trabalho. Todo o tempo que ele está trabalhando, existe um combate, existe investida dos inimigos para que ele desista. O livro de Neemias nos ensina muito a respeito disso, sabe? Sobre as tentativas do inimigo de nos fazer parar a obra, parar o trabalho, desanimar da oração, desanimar de construir um lar santo. E em Neemias 6, ele está falando de novo de uma tentação, né? De novo de um ataque, de homens que estão tentando de todo jeito fazer com que ele pare de construir, que ele pare de trabalhar, para desanimar ele, para irritar ele. Aí, o versículo 9, tá? Neemias 6, 9. Todos procuravam intimidar-nos. Diziam entre si: suas mãos se cansarão do trabalho e ele não se completará. Agora, pois, ó meu Deus, sustentai os meus braços. Gente, ó que eu já li o livro de Neemias, eu nem me lembrava que essa palavra existia, mas hoje de manhã Deus falou comigo em Êxodo e para encerrar eu disse: Senhor, me dá uma palavra. Eu abri a Bíblia e Deus me dá essa palavra. Agora, pois, ó meu Deus, sustentai os meus braços. Olha essa palavra. Todos procuravam intimidar-nos. De todo lado a intimidação acontece, gurias. É o leão que ruge ao nosso redor, a intimidação. Para de rezar, não vai dar certo. Tu tá tendo fé em quê? Olha ao teu redor. É distração para você sair da oração, é distração para você não rezar pelo seu marido, pelo seu casamento, é distração para fazer com que a sua fé fique abalada, para que você baixe os braços. A nossa fé está sendo todo o tempo intimidada, todo o tempo. A nossa fé, a nossa vida de oração, a nossa esperança, ela está sendo trucidada diariamente, 24 horas por dia. Isso é intimidação do inimigo. Não vai dar certo, não vai dar certo. Você vai adoecer, não vai dar certo. As coisas vão piorar. Tenha medo, tenha medo, tenha medo. Perca esperança, desanime, desanime. Isso é intimidação 24 horas. É ou não é assim? Todos procuravam intimidar-nos. E sabe o que o inimigo diz? Suas mãos se cansarão do trabalho e ele não se completará. O inimigo faz isso o dia todo e fica dizendo: a Caroline vai cansar, a Janice, a Thalita, a Joseli, a Lide vão cansar. Elas não vão continuar no quarto de oração. O diabo olha pra mim e diz: a Jéssica vai se cansar. Ela não vai continuar esse trabalho. Ela não vai até o fim lutando pelo marido, pelo casamento. Ela não vai até o fim rezando por essa intenção aqui. Ela vai cansar. Vamos incomodar, vamos distrair, vamos colocar medo, vamos contra a fé dela para ela desanimar, para ela cair. Vamos atordoar tanto ela que ela vai ficar ansiosa, ela não vai conseguir jejuar. Vamos para cima. Vamos para cima com intimidação, vamos para cima, vamos com notícia, vamos com fofoca, vamos com distração, vamos atacar ela com medo. Para ela não jejuar, para ela não rezar, para ela desistir. Porque assim ela não vai até o fim nesse trabalho de intercessão. E a gente vence nessa família. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Agora olha a oração de Neemias. Essa é a nossa oração agora. Agora, pois, ó meu Deus, sustentai os meus braços. Porque, gurias, a gente não consegue sozinho. A gente precisa do auxílio do céu. A gente tá aqui de campanha rezando juntas. Porque senão a gente não consegue. Mas a gente vai resistir. Resistir fortes na fé. Nós não vamos parar. Ó meu Deus, sustentai os meus braços. Eu não vou parar. Senhor, me faz forte. Se as minhas dores ainda estão me fazendo fraca, eu vou pro quarto de oração, eu vou dizer: Senhor, cura as minhas dores. Vou rezar o terço da misericórdia. Senhor, cura a mágoa do meu coração, cura o ressentimento, cura esse medo que eu tenho. Tem mulher que tem medo de tudo porque foi abandonada, porque não foi amada. Tem mulher que até hoje se sente uma coitadinha e não avança na guerra porque fica cobrando amor que não recebeu. Avança, minha irmã, avança. Vai pro quarto de oração, vai à missa e pede: Jesus, cura meu coração. Jesus, liberta o meu coração da mágoa, do ressentimento.
Jesus, eu não quero mais olhar para trás, eu vou olhar para frente, os meus braços e os meus olhos estão em ti. Eu quero derrotar Amaleque na vida do meu marido, na minha casa, no meu casamento. Amém, meninas? Deus seja louvado por toda a direção que Ele nos traz hoje. Eu quero dizer uma coisa. Hoje, quando eu estava rezando, o Senhor colocou no meu coração que tem mulheres que não estão dormindo na mesma cama com os seus maridos. No mesmo quarto, na mesma cama. E você vai sentir que essa palavra é para você. O Senhor disse, volta a dormir com teu marido. Rompe com isso. Chega. Vai lá, arruma a cama e diz, agora é para dormir comigo. Ah, mas meu marido não quer. Tamo casado, não tamo? Vamos dormir junto. Você vai pedir a graça de Deus. Se seu marido não quer dormir na cama com você, você vai pedir essa graça. Mas você vai tomar iniciativa. Você vai tomar iniciativa. Chega de 2 camas. É uma cama só. Foi o que o Senhor me disse hoje na oração. Se for para você, acolha no seu coração. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por toda a direção dessa manhã, Senhor. Toda a direção. E nós te pedimos, Senhor, sustenta os nossos braços. Fortalece a nossa fé. Senhor, fortalece a nossa fé. Amplia a nossa visão e o nosso entendimento. Amplia a nossa visão e nosso entendimento sobre a oração, Senhor, que a gente não cesse de lutar pelo nosso marido, pelo nosso casamento, pela nossa família, no nosso quarto de oração. Que a gente não cesse mais de lutar, Senhor, nos dá a graça da resistência, a graça da perseverança. Senhor, nos explica, nos ensina a respeito da fé e da oração, nos ensina, Senhor. Traz para o nosso coração aquele entendimento que só o Teu Espírito Santo pode trazer, aquilo que é mais íntimo, mais particular, Senhor. Nos torna como Moisés, Senhor. Nós queremos subir a montanha da oração, Senhor. Nós subimos hoje juntas, Senhor. Nós levantamos os nossos braços para Ti nessa hora, Senhor, e nós clamamos. Venha auxílio da vida dos nossos maridos. Derrota Amaleque, Senhor. Derrota, Senhor, nós oramos agora, Senhor, com a certeza de que Tu avança no campo de combate, Senhor, em favor da nossa família. Senhor, tudo que tem destruído a nossa família, tudo que tem destruído a nossa intimidade como marido e mulher, tudo que tem se colocado dentro da nossa casa, todo espírito maligno, Senhor, que tem se apossado de áreas, de territórios, de sentimentos, tantas coisas que nós perdemos ao longo dos anos, Senhor, na nossa intimidade conjugal, familiar, tanta coisa que foi perdida, Senhor. Nós clamamos que Tu venha recuperar agora tudo aquilo que o inimigo saqueou e roubou do nosso casamento. Senhor, tantas paralisias na vida dos nossos maridos, nós clamamos, Senhor. Avança aqui, Senhor, em toda paralisia, em toda frieza, em todo vício, Senhor. Avança e derrota todo o inimigo, Senhor, que tem mantido nossos maridos cativos, Senhor, paralisados nas maldições, nas dores, Senhor. Nós clamamos, Jesus, avança no campo de batalha, Senhor, vence os inimigos do nosso casamento, Senhor, e nos dá resistência, Senhor, nos dá resistência, Senhor, nos dá resistência, Senhor, que a gente não tenha medo de orar, que a gente não tenha pena da gente mesma, Senhor, arranca do nosso coração toda a pena da gente mesma, todo o desejo, Senhor, de ficar paralisada, todo o desejo de que alguém faça por nós, de que alguém reze por nós, Senhor. Nós queremos sair deste lugar de pena, Senhor, de vitimismo. Nós queremos ser, Senhor, o tipo de mulher que Tu quer que a gente seja, Senhor. Eu quero ser a mulher que eu nasci para ser, Senhor, intercessora, defensora do meu lar, vigia, sentinela, Senhor, Moisés. Me dá resistência, Senhor, dá resistência à minha fé, dá resistência aos meus braços, Senhor. Eu quero estar onde Tu me colocou, Senhor. Eu quero cumprir o papel que Tu me chamou, Senhor, a cumprir. Me socorre, Senhor. Onde eu desanimei, Senhor, me levanta hoje, Senhor. Fortalece a minha fé. Nós clamamos, Senhor, por meio do Teu Espírito, pela autoridade do Teu nome, realiza essa obra toda no nosso coração. Amém. Amém. Amém, minhas irmãs. Gurias, tudo isso que eu falei hoje, a gente tem que completar no nosso quarto de oração. Por isso que eu dei para vocês as palavras. Aí você vai fazer tudo, você vai pegar tudo que eu tô falando aqui, você vai executar na intercessão do seu quarto de oração. Tô terminando lá o e-book com orações. Vou explicar ele para vocês
todas as orações que eu tô colocando lá, mas não é nenhuma oração que vocês não conheçam. É só uma tentativa de facilitar a vida de vocês quando vocês forem pro quarto de oração, tá? Logo já vai estar disponível para vocês baixarem isso para ajudar. Mas tudo que eu falo aqui, gurias, a gente vai pro quarto de oração para executar. Aqui é só uma palhinha, só um pedacinho, só uma orientação daquilo que a gente vai viver lá no nosso quarto de oração. Amém, minhas lindas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe o nosso dia. Vamos resistir fortes na fé, sem murmuração, de braços erguidos, rezando a todo tempo. Tá bem, minhas lindas? Até amanhã às 7. Convidem as amigas, mandem as lives. Eu falo isso aqui sempre porque eu recebo muito testemunho daquelas amigas que vocês estão me indicando, né? Elas mandam pra mim, meu casamento tava acabando, a coisa estava perdida, eu estava perdida, uma amiga me mandou uma live tua. E Deus falou comigo, né? Então Deus tá falando com a gente, né, gurias? Tá bom? Deus abençoe. Até amanhã.